Olá a todos, tudo bem? Boa noite, bom domingo, como vocês passaram? Tudo bem? Descansaram bastante? Estamos reiniciando a semana hoje, né? Nesse domingão gostoso, pelo menos aqui no sul do Brasil estava bem, né? Estava bem quente hoje, um sol maravilhoso. Boa noite a todos que nos seguem na live. Boa noite a todos vocês, né? Como vocês, muitos já me conhecem, muitos estão entrando pela primeira vez. Eu sou o Dr. Clay Brits, sou neurologista infantil, também pediatra, sou cofundador e organizador da Neurosaber e também doutorando em Ciências Médicas pela Unicamp e também integrante da BNEP, tá? É uma grande satisfação estar tendo vocês aqui hoje, especialmente quem está aí pela primeira vez. Como vocês já sabem, nossas lives, as lives da Neurosaber, Neurolive, que agora nós vamos dar um nome, a Luciana criou um nome, ó. Daqui pra frente nós vamos falar em Neurolives, tá? São as Neurolives. Não preciso mais falar live da Neurosaber, é Neurolive. gostaram do nome? Né? Gostaram do nome? O que vocês acham? Faz um joinha aqui pra mim ou faz um coraçãozinho se vocês gostaram do nome, tá? Eu acho que ficou bem legal. Pelo menos não vou precisar mais ficar falando live da Neurosaber. São as Neurolives. E quem está chegando pela primeira vez, só para você ficar sabendo, as Neurolives são feitas às terças, quintas e domingos. Sempre às 9 horas da noite. Terça e quinta, os temas são neurodesenvolvimento, comportamento, aprendizagem. E no domingo, as Neurolives sempre falam de algum assunto relacionado ao autismo. Clay, estamos com mais de 100 pessoas. Opa, que bom! Quando a gente começava, antigamente começava com 10, 15. Pois é, Fabíola de São Caetano. Que bom, as pessoas já estão começando a se acostumar. Isso é muito bom. Sueli. Grande abraço a vocês que estão chegando aí agora. Coloquem de onde vocês são, o que vocês fazem. É sempre bom nas lives a gente ter o nome o nome da pessoa já tá, da onde é e o que faz. A gente sempre gosta de estar abordando, sabendo com quem a gente está falando, né? Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Luciana Brits, sou psicopedagoga, psicomotricista e junto com o Clay, que é meu marido, a gente organiza a Neurosaber. A Neurosaber é uma página de Facebook e nós temos também nosso site www.neurosaber.com.br. É uma comunidade interessada em aprendizagem, comportamento e desenvolvimento da infância e da adolescência. Então sejam todos muito bem-vindos. Como o Clay falou, a gente faz essas lives de domingo, terça e quinta. Clay, minhas lives estão bombando também. Então, né? Minhas lives estão bombando. Ó, tô super feliz, viu, gente? Que bom. A Luciana está abordando bem temas assim, bem específicos da escola, né? Correlacionando psicomotricidade com escola, psicopedagogia. Né? Psicopedagogia com escola. Então, sem dúvida alguma, é um assunto que chama muito. E ela realmente tem feito isso com maestria. Gente, muito obrigado, né, pelo compartilhamento. Se você é a primeira live que você está vendo, entra em vídeos na nossa página aí do Facebook da Neurosaber. E aí em vídeos vocês têm todas as nossas lives. Tem de DI, tem de dislexia, tem de TDAH, tem de TOD, tem de um monte de autismo, tem um monte de coisa, viu, gente? E olha, você que é profissional da área de saúde, muitas vezes não sabe como explicar direito para o seu paciente o que ele tem. Use as nossas lives. Isso. Lá na Neurosaber tem live de, como a Luciana falou, de transtorno opositor, de TDAH, tem live de falando no canal sobre... do YouTube também. A gente tem o canal do YouTube, nosso canal do YouTube da Neurosaber, tem muitas aulas e tem o site com muitos artigos, muito conteúdo para vocês, tá bom? Exato. Eu vou ficar lá do outro lado agora comandando aqui a parte técnica, tá bom? Boa noite. Lembrando para vocês que a Neurosaber tem o site neurosaber.com.br e o site nosso da Neurosaber direcionado para autismo, o entendendoautismo.com.br. Então, voltando, né? Profissional de saúde, de educação que quer explicar melhor determinados assuntos, indique nosso site, indique os vídeos que estão no YouTube. Os vídeos que Itumbiara, Goiás, que mais? Pirassununga. Olha que beleza. Nayara, professora, psicóloga, trabalha no interior de São Paulo. Tem um grupo bem Praia Grande, diverso. TO e mãe de autista, Isilda. Olha que bom! Participação de pais, a gente gosta muito que venha Beth todos. Sá, mãe de autista. Olha que bom! Hoje é o dia, hein?
Hoje é o dia dos pais, mães de autistas participarem. Não pode perder no domingão, Pede para compartilhar com os professores, Exato. Que a live de hoje é importante. A live de hoje vai interrelacionar o assunto autismo, que deve ser abordado de forma, em forma de parceria entre a escola e a equipe multidisciplinar. E por quê? Eu já vou explicar já já. A gente teve terça-feira no congresso, né? Sim, vamos falar para o pessoal um pouquinho. Vamos falar. Na terça-feira nós tivemos... na terça-feira, deixa eu ir lá, gente. Deixa eu correr aqui. Eu vou lá e vou aqui. Luciana vai ter que falar. Terça-feira a gente foi no Congresso Nacional. Nós fomos convidados pelo Movimento Orgulho Autista Brasil para estarmos dando contribuições às matérias de leis, né? Todas essas questões legais, porque a gente tem a lei Berenice Piana, só que a lei ela tem que ser complementar. Então, tipo assim, é direito do autista ter mediador, mas como é isso? Então a gente tem que detalhar isso para o Congresso, colocar todas as emendas, enfim, muito importante. Então a gente foi lá principalmente falar da questão do diagnóstico precoce e da importância da equipe multidisciplinar auxiliando o trabalho do professor da escola. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui professora de sala de aula regular e especial. E se nós não tivermos professores capacitados por equipes multidisciplinares, o professor não consegue fazer a inclusão sozinho, gente. Não é possível. O professor precisa do médico dando apoio, o professor precisa do psicopedagogo, precisa do psicólogo, precisa do fono. Todos têm que estar juntos com o professor, porque senão fica muito complicado o professor sozinho dar conta de tudo isso. Por exemplo, o médico muda uma medicação. O professor ele tem que saber que o médico mudou a medicação para quê? Eu tô com meu aluno aqui, nossa, ele ficou mais agressivo, mais lento, mais... Saber se a mudança que o médico fez foi benéfica ou maléfica. Ou às vezes o professor está tendo um comportamento com o aluno que acha que está ótimo. Isso já aconteceu comigo. E aí vem o psicólogo e fala, não, esse tipo de comportamento você está reforçando uma atitude negativa do seu aluno. E a gente não sabe. O professor não nasce sabendo tudo, gente. O professor faz curso de pedagogia, Malemar tem poucas disciplinas nisso. Exato. Então, a gente precisa de um apoio da equipe multidisciplinar. Se nós não tivermos a inclusão junto com a saúde e a educação junto, não tem inclusão que dê jeito, gente. Não é só fazer lei e ficar enfiando as crianças na escola. Precisa ter preparo dos profissionais. Essas crianças precisam ser acolhidas de uma forma integral. Não sei se vocês estão achando que eu estou falando, né? Mas se vocês acharem certo, ou acham que isso é importante, faz um coração, faz um joia. Porque é isso que é importante. A gente foi no congresso justamente falar disso. Que a inclusão, ela começa na detecção precoce. É mais fácil eu incluir uma criança que foi suspeitada, né, com suspeita de autismo com 1 ano e meio, 2, ou que foi aí feito o diagnóstico com 8 anos. Poxa vida, gente. Lógico, né? Quanto mais cedo a gente suspeita, faz diagnóstico precoce, mais a inclusão dessa criança é facilitada. Então foi isso que a gente foi fazer no congresso na terça-feira. Isso mesmo. E fomos muito bem recebidos. O grupo que estava lá, um grupo atento, tinha pessoas do Ministério da Educação, inclusive da Secretaria de Educação Especial, e eles acharam a nossa fala muito, muito, muito compatível com o que eles já vinham pensando. A secretária de Educação Especial secretária falou, de Educação foi Especial, muito, doutora Patrícia. Isso, doutora Patrícia foi muito assim solícita, acessível e fez um comentário ao final muito, muito, muito importante e pertinente, mostrando a importância mesmo da inter-relação da pedagogia com a clínica. Né? Uma coisa que nós da Neurosaber já vemos falando há muito tempo. A gente, né? há 15 anos. Trabalhamos há 15 anos dessa forma e de 2 anos para cá com a Neurosaber a gente vem falando muito. Doutor Clay, você atende em Curitiba? Não é Curitiba. Não. É Londrina e Arapongas. Tá? Eu atendo em Londrina, Arapongas e Santo Antônio da Platina, aqui no norte do Paraná. Tá? E o meu trabalho é voltado para todos os assuntos da neuropediatria. Clay, a Fernanda mora nos Estados Unidos. Vamos só responder essa dúvida antes de começar a aula. O filho tem 3 anos e não fala. Diga se ele pode vir a falar com tratamento. Olha, esse atraso de fala é por que motivo? Ele é autista e ele ainda não fala. Sim, e ela quer saber se ele pode vir a falar ou não vai falar. Pode, com a idade de 3 anos é possível ainda, né? É necessário fazer intervenção mais precoce possível. Buscar as intervenções com fundamentação científica mais indicada. E nos Estados Unidos você está no país que mais pesquisa e mais cria protocolos bem definidos e bem fundamentados para fazer esse tipo de intervenção. Ah, Viviane falando que o filho dela é atendido pela Daisy.
Olha, que doutora bom, Carla que Gicovati. bom, que bom. Muito bem acompanhada por bons profissionais. A Deise Continue lá. A Deise é ótima, excelente. Bom, 356 pessoas. opa, temos pessoas, já uma quantidade boa, já dá para começar a falar sobre o nosso assunto. Mas antes disso, rápido, compartilhe, chame, né? Convide para participar dessa live, principalmente professores e pais que vocês conheçam, que precisam estar aqui nesse momento, tá? Compartilhe nos grupos. Compartilhe nos grupos. E ao final da live, quem não conseguir assistir, vai lá na fanpage, baixa o nosso vídeo e também compartilhe o vídeo de hoje, né? Todos que trabalham com crianças que têm autismo, sendo profissionais de saúde, educação, pais e gestores, que é exatamente a parceria entre a escola e a equipe multidisciplinar. Eu coloquei aqui de propósito um X, como se fosse uma coisa versus a outra, mas não é verdade. Nós temos que trabalhar em parceria, né? Em parceria. Então a escola tem que estar buscando conhecimento com a equipe multidisciplinar e a equipe multidisciplinar trabalhar junto com a escola. Não tem como falar de condução terapêutica do autismo sem a parceria entre a equipe de professores, a equipe escolar e a equipe multidisciplinar. E quando a gente fala de estratégias para trabalhar com o autista, quais são as estratégias mais importantes? Eu citaria 5. Ó, fiz de propósito isso aqui também. 5 eixos que a escola e a equipe multidisciplinar tem que estar atenta. 5 eixos que fazem a diferença na inclusão de crianças com autismo na escola. Então, a linguagem, né? Aspectos relacionados a sono e alimentação, aspectos relacionados a rotinas, regras, hipersensibilidades e habilidades sociais. Que são 5 pontos que eu mais vejo no consultório, que chama atenção, que a gente tem que estar atento para estar vendo como essa criança está evoluindo. São 5 pontos que podem impedir, caso eles não estejam sendo bem conduzidos, que podem impedir com que uma criança tenha um bom desenvolvimento dentro do ambiente escolar, tanto do ponto de vista de aprendizagem, quanto do ponto de vista de interação social e adequação ao ambiente escolar. Vocês podem, com certeza, já ter percebido isso também. Vocês concordam comigo? Faz um joia, faz um coraçãozinho se vocês estão concordando comigo. Esses 5 eixos aqui são eixos importantes e que devem ser abordados tanto pela escola quanto pela equipe multidisciplinar. E o mais importante, não dá para a escola tomar uma atitude sem antes ver se a equipe percebeu alguma mudança na terapia ou algo da terapia que seja importante para aplicar na escola. Tem situações, gente, que a escola acha o problema, dá uma vazão melhor à criança. Tem situações que a equipe multidisciplinar dá essa vazão melhor. Então nós não sabemos em que tempo quem vai descobrir primeiro a condução mais fácil dentro do ambiente escolar. Então a comunicação é muito importante. E lógico, a escola e a equipe não podem se esquecer dos pais dessa criança. Quem convive com essa criança o dia todo, quem dorme com essa criança à noite, quem alimenta essa criança são os pais. E os pais devem ser ouvidos. Eu falo muito isso no consultório, né? Cuidados, os pais têm que ser cuidados. Os pais têm que ser cuidados, mas o que eu quero dizer aqui, o ponto que eu quero levantar, as escolas precisam sentar com os pais e perguntar como é o seu filho. O que ele mais gosta, o que ele menos gosta, o que ele repudia, o que ele tem medo, o que ele não tolera, o que faz ele surtar em algumas situações, o que faz essa criança ter mais facilidade para algumas coisas. Os pais sabem responder essas perguntas muito bem, melhor até do que a equipe multidisciplinar. Então a escola tem que estar aberta para conversar com a família. Quando eu vejo que a escola não conversa com a família, o problema se instala, né? Cria-se um grande fosso e os pais acabam tirando a criança da escola, ou a escola acaba sendo prejudicada pelos pais porque ela não entende e acaba não incluindo, né? E eu já tenho casos no meu consultório de pais processando escolas. Então as escolas precisam abrir as portas para os pais e aprender a conversar com a equipe multidisciplinar, ok? Então vamos lá. Se eu falo desses 5 eixos, que ênfase que eu tenho que dar? Primeiro, de que tanto a linguagem, tanto na escola quanto pela equipe multidisciplinar,
a linguagem dessa criança precisa ser abordada. Quando eu falo em linguagem, eu não falo só em fala, tá? A fala é um tipo de manifestação de linguagem. Eu falo em gestos, eu falo em formas de comunicação, eu falo em meios e caminhos dessa criança entender processos de comunicação na escola, tanto dentro de sala de aula quanto fora de sala de aula. Então a escola tem que estar preparada para estar estimulando essa criança a buscar meios de comunicação, meios de linguagem gestual, ou por voz, ou por meio de sinais, ou por meio de desenhos, mecanismos de comunicação. Cada criança com autismo tem um perfil de linguagem específico. Tem autistas que falam muito bem, tem crianças com autismo que não falam. E aí? Nesses dois extremos, como eu trabalho, quais são os aspectos mais intrínsecos dessa linguagem que estão alteradas? Estão alteradas tanto num quanto no outro. Aí entra a equipe multidisciplinar, que vai fazer uma avaliação fonoaudiológica mais aprofundada. Como é composta né? essa equipe multidisciplinar? Tá, vamos falar um Depende. pouco disso, né? Depende. A equipe multidisciplinar, ela pode ser pode ser composta de várias pessoas. Depende do lugar onde você mora, da cidade onde você mora, se há disponibilidade ou não desse profissional. Mas, em geral, é a fonoaudióloga, o psicólogo, o terapeuta ocupacional, psicopedagogo, o neurologista infantil ou psiquiatra infantil, o psicomotricista, e aí vai. Todos esses profissionais, eles, via de regra, eles devem saber como trabalhar com autistas. Até o assistente social, né? O assistente social, Poxa. que muitas vezes tem demandas sociais que são importantes serem dadas para essa família ou serem proporcionadas para essa família. Então toda essa equipe multidisciplinar tem que estar sensível, tá? E a gente sabe que na maioria dos municípios você vai ter quem? O psicólogo e o psicopedagogo. São os mais frequentes, os mais comuns. E aí vem o neuropediatra, o TO, que não tem em todas as cidades, mas que tem em determinados lugares. Então é muito importante trabalhar em equipe. Então, do ponto de vista de linguagem, a equipe multidisciplinar, a fonoaudióloga, vai fazer uma avaliação. Como é que é a linguagem expressiva, a linguagem receptiva dessa criança, a linguagem fonológica, a linguagem semântico-pragmática. Quais são as capacidades melhores, as habilidades mais desenvolvidas da linguagem dessa criança e quais as menores habilidades? A partir daí, a escola tem um rumo. Já dá para dar um rumo para essa criança. Segundo ponto, a escola tem que saber sobre aspectos do sono? Tem. Ah, Clay, eles falaram que você esqueceu o fisioterapeuta. Não, eu nunca esqueço. O que acontece é que tanta gente que alguém fica de fora. Mas eu não estou esquecendo não, tá? O fisioterapeuta é muito importante também, tá? Então, sono e alimentação, é importante a escola reconhecer e saber lidar com as questões? Sem dúvida. A criança autista que não dorme direito, ela vai ficar mais agitada e agressiva na escola. E tem criança com autismo que não dorme durante o dia também, porque são agitadas e não conseguem dormir. Então muitas escolas, CIMEIs, esperam que essas crianças vão ter um ritmo de sono e vigília como as outras crianças, mas elas não têm. A autista normalmente acorda várias vezes à noite, demora para dormir, acaba tendo dificuldades no sono e no dia seguinte eles acabam ficando mais agressivos e agitados. Então a escola precisa saber se essa criança está dormindo, porque isso vai afetar na interação e no bom comportamento dessa criança durante o período escolar. E em relação à alimentação? Também. Porque muitas escolas oferecem alimentos, tem a escola pública tem merenda, né? Na escola particular tem o momento do recreio, tem situações onde tem nutricionista na escola, né? Onde a nutricionista define um cardápio, mas tem crianças com autismo que têm manias alimentares, não toleram determinados alimentos, cheiro, não tolera determinadas consistências alimentares. Além do mais, tem crianças com autismo que não comem num lugar onde tem muita criança. Elas querem comer em lugares separados e a escola tem que respeitar isso também. Lógico, fazer um trabalho de aproximação dessa criança com as demais, isso é muito importante, mas sem forçar a barra. Com autismo, radicalismo não funciona, tá?
E a equipe multidisciplinar deve estar atenta. E aqui entra, por exemplo, o neuropediatra para regular esse sono. O neuropediatra muitas vezes ajuda também a melhorar o apetite dessa criança, regularizar. Tem medicações que reduzem, por exemplo, a repulsa a determinados cheiros. Tem medicações que ajudam a melhorar isso. Aqui entra o nutricionista, da equipe multidisciplinar que eu esqueci de falar, né? Olha, eu esqueci da nutricionista também. Tem nutricionistas, e aí entra o papel do nutricionista, fazer um cardápio paralelo, um cardápio alternativo, caso essa criança não tolere comer aquilo que é mais comum para sua cultura. Então entra o nutricionista para fazer esse trabalho, e a escola tem que estar aberta a tudo isso. Então tá falando até de ruídos, às vezes. Ruídos, eu tinha um paciente que não entrava, por exemplo, na área de alimentação da escola por causa dos ruídos dos garfos. Lembrei agora disso. Ele não tolerava bateção de colher ou garfo no prato. Imagine. O que eu orientei a escola? A usar garfo e colher de plástico. Não fazia mais a batida, a criança começou a entrar. Olha, uma orientação desse tamanho faz uma enorme diferença. Olha a importância da equipe multidisciplinar junto com a escola. Em relação a rotinas, a escola tem que entender que autistas têm muita dificuldade com mudança de rotina. Muita dificuldade também em iniciar uma rotina nova. Mas uma vez adquirida, ele leva a sério a rotina. Só que uma criança com autismo tem muita dificuldade de se engajar por muito tempo em rotinas específicas. E muitas vezes é necessário que a escola tenha flexibilidade, tá? Só uma pergunta. Tem a Érica falando que a filha só dorme depois das 3 da manhã, tem 5 anos, Imagina, tem PC Érica, e tem preferência. Será que ela tem autismo também? Olha, pode não ter, tá? Mas uma criança com paralisia cerebral, ela pode ter alterações do ciclo do sono. Tem que avaliar isso, viu, Érica? Tem que dormir. Tem que dormir. Você também não pode ficar acordada com o teu filho. Além do mais, ela vai ficar mais irritada durante o dia, né? Então, é muito importante que a escola tenha flexibilidade nas rotinas. Tem criança com autismo que não vai ficar dentro da sala de aula. Ela vai querer sair para poder desenvolver a parte pedagógica fora do espaço de sala de aula. E a escola vai ter que ter flexibilidade. E nessa hora, tanto a escola quanto a equipe multidisciplinar tem que estar envolvida. Porque aí, por exemplo, um treinamento para as rotinas, tanto em casa quanto na escola. A terapia ABA, ela faz todo um trabalho aplicado à análise do comportamento da criança. Clay, então se a criança, só falar rapidinho, Dr. Clay, se então a criança não come no refeitório junto com as outras crianças, podemos levá-la em outro lugar? Pode levar em outro lugar, não tem problema nenhum. Ela tem autismo. Então a gente tem que entender que esse caso é um caso específico. Agora, a escola pode fazer um trabalho assim, tentar cada vez mais descobrir o que faz essa criança não querer ficar no refeitório e de repente a readequar e essa criança vir para o refeitório? Sim, até porque ela precisa se socializar, ela tem que ser estimulada a se socializar. Então a gente tem que fazer esse trabalho, mas sem pressa, tudo com autismo é devagar. E aí, lógico, você tem a equipe multidisciplinar para ajudar a escola a trabalhar com rotina. Chame o psicólogo comportamental, chame o psicólogo ou o profissional, qualquer outro profissional que lide com ABA, que é um método, uma forma, uma ciência que trabalha com análise sistemática do comportamento e modificação de comportamentos inadequados. E tem sido muito eficaz, ok? O TEACH também, nesse contexto, o TEACH ele é muito importante, porque ele ajuda a criar rotinas dentro da escola para que a criança possa adquirir todo o processo pedagógico do jeito que ela é, da forma que ela aceita, tá bom? Então são 2 métodos que são bem orientados por equipes multidisciplinares e aplicados à escola. 4º eixo importante, o eixo das hipersensibilidades. Criança com autismo tem hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade tátil, por isso que elas não gostam muito de abraço, não gostam de aperto. São crianças que têm repúdio por determinados sons, repúdio por determinados estímulos visuais. Elas não gostam, tem crianças com autismo que não toleram entrar em ambiente muito fechado, ou em ambientes com cores ou muitos estímulos de telas ou de atividades pedagógicas. Então essas crianças podem repudiar o ambiente dentro da sala de aula. 550 pessoas. Tá? Opa, já temos 550 pessoas? Que bom, gente! E eu acho que essa live é uma das lives que eu considero assim
uma das mais importantes que até hoje que eu fiz, porque ela está fazendo correlações muito importantes para a prática do cotidiano, o cotidiano do teu filho que tem autismo. A Daniele Boeira falando que vai vir consultar aqui dia 31/10 com você. Opa! Ô Daniele, seja bem-vinda aqui em Londrina, tá? Estarei te aguardando aí, que bom. Eu espero que você goste. Ela está trazendo todos os relatórios. Os Ótimo, traga mesmo, isso é muito importante, tá? Mesmo que você vem longe, né? De onde ela é, Lu? Ela não colocou? Ela não colocou ainda. Olha, então a escola tem que saber lidar com a hipersensibilidade de alguns autistas. Tem autista que não tem hipersensibilidade auditiva, mas tem hipersensibilidade tátil. Sinal do recreio, por exemplo, né? Sinal do recreio, né? Que é muito comum em escola, aquele sinal. Autista não é tolerar isso. Eu já tive pacientes que não iam para a escola por causa de determinados sons. A criança chegava perto da escola, já entrava em pânico, o pai e a mãe tinham que voltar para casa. A partir do momento que a gente fez uma análise, estudou o que estava acontecendo na escola, feitas as modificações, a criança começou a voltar para a escola de novo, tá? Então, não tolera. E aí a equipe multidisciplinar pode ajudar. O médico pode ajudar a reduzir com medicações e com orientações, né? Psicólogo ou terapeuta ocupacional com um trabalho direcionado para integração sensorial e o psicólogo mais direcionado a comportamento. É de Chapecó, a Daniela. Ah, a Daniela é de Chapecó. Já fui lá 2 vezes palestrar. A Viviane está pedindo o consultório, o telefone. Olha, nós não temos o hábito de passar o telefone do consultório. A intenção das Neurolives não são, de forma alguma, fazer propaganda e passar. Mas eu coloco aqui para você que está solicitando. É 43, que é aqui da região de Londrina, 30 55 23 24. 30 55 23 24, tá bom? Então, a equipe multidisciplinar vai ajudar a escola como fazer adaptações para que a criança tolere bem o ambiente escolar, sem ter medo, sem ter repúdio, para que as crianças, por exemplo, criança gosta muito de abraçar, né? E às vezes a criança com autismo não gosta. Se fica muita criança abraçando, ele bate, ele agride, a culpa não é do autista que agrediu e nem da criança que abraçou. Mas aí a escola passa a criar mecanismos para que nenhum abrace demais a criança e nem a criança com autismo acabe respondendo de forma agressiva, tá bom? Sabendo que essa criança não tolera abraços ou apertos. E por último, o trabalho em cima das habilidades sociais. A gente precisa ensinar a criança com autismo a interagir adequadamente, a criar formas de comunicação, a fazer com que ela saiba dizer o que ela quer, dizer o que ela pensa, usar palavras certas para os contextos certos, saber chegar num ambiente específico e se comportar de acordo com as demandas daquele ambiente. E é muito importante aí o papel da escola, né? Quantos pais chegam para mim e falam assim, doutor, olha, eu não sabia que meu filho era autista, eu via que ele tinha alguns comportamentos. E há 6 meses atrás eu pus ele na escola. Doutor, sem eu saber que ele era autista, eu já percebi que meu filho melhorou. Então a escola, a própria escola é uma microcomunidade. Você aprende a ser social na escola. A criança aprende a ser social. Porque nós somos os seres sociais. Mas muitas vezes precisamos de algumas aprendizagens específicas para o nosso contexto cultural. E a escola tem um papel muito importante. A criança passa a entender o que é um parquinho e como eu tenho que me comportar no parquinho. Como é que é uma sala de aula e eu tenho que me comportar com a sala de aula. Com as atividades, por exemplo, extracurriculares, né? Vai ter uma quadrilha na escola. Como é que eu vou como é que eu vou incluir essa criança com autismo numa quadrilha, né? Que é cheio de passos, é barulho da música, é criança abraçando, criança pegando na mão. Então, cada situação dessa diferente, a escola tem que estar preparada para ajudar essa criança. E quem vai ajudar a escola a preparar isso, além dos pais? A equipe multidisciplinar de novo, né? Então, vai trabalhar análise aplicada do comportamento, vai ajudar estudando a escola junto com os pais e a criança, vai se criar mecanismos de compensação para essa criança dar conta do processo escolar. O médico, o neuropediatra com medicações para melhorar a hiperatividade, a agressividade, né? Que isso são 2 pontos de comportamento que alguns autistas têm, são comorbidades
que é muito importante o neurologista agir. O Milton Gênesis está aqui com a gente. Ô Milton, olha, hoje nós estreamos o presente que você deu pra gente aqui, tá? Um chinelo imenso das Havaianas, inflável, a gente usou hoje aqui. Obrigado, viu, Milton? Ele falou entender sentimentos, alegria, tristeza. Exato, porque são muito bom, Milton, você ter feito essa intervenção, né? Entender emoções. Isso é uma coisa que a escola ajuda muito e a intervenção da equipe multidisciplinar também. Porque um dos fatores fundamentais do trabalho da fono e da psicóloga, por exemplo, a fono trabalhar a linguagem da empatia, a linguagem das emoções. E a psicóloga trabalhar as emoções de acordo com a resposta do contexto. Né? Como é que essa criança responde a situações de instabilidade emocional, né? Ela não sabe, muitas vezes, ver uma pessoa chorando, não sabe interpretar que aquilo pode ser um choro de alegria, um choro de tristeza, ou de que situação é essa. Tem gente falando que a dica da melatonina foi ótima. Ah, deu certo? Olha, gente, a melatonina é uma medicação, assim, promissora no autismo. Nesse momento, mais para o sono. Mas alguns pais relatam que melhorou o sono, melhora o comportamento. Tá? Fala da pesquisa então, que você fez, né? Eu já falei da pesquisa da Gabriela Zúculo, da Unesp, né? Volto a colocar de novo, é uma pesquisa maravilhosa e que de certa forma eu contribuí, né? E foi muito importante a gente viu mesmo que a melatonina trouxe grandes resultados. Quem fazia parte da pesquisa? A doutora Luciana Pinato, que é do departamento, né? Ela trabalha dentro da área de neurociência aplicada ao autismo, ela tem pesquisas imensas nessa área, né? E no departamento da professora doutora Célia Giachetti, né? Então são profissionais extremamente competentes que estão trabalhando com autismo já há um bom tempo e olha o resultado das pesquisas, né? E a pesquisa trazendo o quê? A melhora nessa interação escola-equipe multidisciplinar. De novo as evidências científicas. Por que eu estou falando sobre isso? Porque os protocolos americanos, assim como as evidências científicas dos últimos anos, os artigos têm mostrado que quanto maior a integração, família, escola, equipe multidisciplinar, maiores as chances da gente ir reduzindo os sintomas de autismo nas crianças. Maria Mota, mas não é muita coisa para uma professora cuidar de uma sala de 30 alunos especial? Muito mas bem. Tem que ter a mediação, Num né? caso desse, é importante estar buscando a mediação de um professor de atendimento especializado, um professor de atendimento individualizado. 30 crianças, realmente, Maria Mota, não dá para conduzir dentro da sala de aula 30 crianças mais uma criança com autismo. É difícil, é difícil. Por isso que a gente tem que, dentro das políticas públicas, estar colocando isso, Sem dúvida né, alguma. Isso já tem lei que dá suporte a isso, tá? A gente só precisa ir atrás desse suporte. Nós vamos estar em Berlim, terça-feira. Vamos Terça-feira avisar. a gente já vai estar Nós vamos dar vamos fazer a próxima live nossa na terça-feira às 9 horas. A gente vai estar aqui ainda. No dia seguinte a gente está viajando para a Alemanha, em Berlim, para o congresso do UNITIDES, que é o congresso da Rede Europeia de Pesquisa em TDAH. Ocorre a cada 2 anos e eu, graças a Deus, desde o primeiro congresso, já é o 4º congresso, eu vou todo biênio, eu tô lá e a Luciana vai comigo e nós estaremos fazendo as lives de lá, tá? Domingo que vem nós vamos fazer live diretamente de Berlim. Quinta-feira também. Tá? Quinta-feira, né? Mas quem tá vindo com a gente no domingo pode ficar tranquilo que domingo que vem tem live. Vamos falar sobre toque na terça-feira. Clay, vamos falar sobre toque? Vamos falar sobre toque, pronto. Na terça-feira falamos sobre toque. Transtorno Obsessivo, compulsivo. Vamos falar sobre isso um pouquinho. A questão de Berlim, só quero avisar vocês, lá o fuso horário é 5 horas à frente. Então nós vamos ter que combinar um horário diferente, né, Luciana? A Luciana tinha dado a ideia da gente fazer a live na hora do almoço. Mas depois no a gente domingo. vai ver. Mas a gente passa para vocês a tempo, tá bom? Clay, só essa pergunta. Dr. Clay, hoje em dia tenho medo de colocar meus filhos em escolas. Coloquei em uma escola para ver se ajudava na fala, mas a tia da escolinha deixava ele no cadeirão ou dormindo durante as aulas, porque ele bagunçava muito. Quando vi isso no Face da escola, eu tirei ele de lá da escolinha. No ano que vem ele vai de novo, mas outra escola que eu estou insegura, porque ele não fala lá nada, ele tem 3 anos. Muito bem, então você tem que procurar uma escola que abrace essa dificuldade que seu filho tem. Tem escolas que fazem isso de boníssimo grado, já estão bem preparadas. Mas a grande parte das escolas no Brasil não estão.
tá? Pode dar Pediasuite para autista, Clay? Petit suite? Pediasuite. Ah, Pediasure. Isso, que deve ser isso. Pode, não tem problema algum. Tem que ver só se ele não é obeso, né? É. Se ele for obeso, não. Tá bom? O que é isso, Clay? Tá? É um leite, complemento, é um complemento alimentar, ele é rico em calorias. Não é uma boa dar para autistas obesos. Normalmente, as medicações para autismo, elas já aumentam o peso. Então, se a criança tem problemas relacionados à obesidade, não é bom ficar dando esse leite, não. Clay, Maria Cecília, boa noite, sou fonoaudióloga Maria Cecília, de São Paulo, toda a equipe da Integra, estamos acompanhando todas as orientações da Neurosaber, está sendo maravilhoso, permitindo as intervenções dos nossos pacientes. Que bom! Fico muito feliz. Eu acho que esse é um dos grandes objetivos das lives, dar um pouco mais de suporte para as equipes multidisciplinares. Helena Gouveia, Obrigado, sou de viu? Portugal. Ô, Helena, seja bem-vinda também, que bom Portugal tá aí com a gente, fico muito feliz. Doutor Clay, síndrome de Down pode ter autismo? Pode, 10 a 15% das crianças com Down têm autismo. Tem uma live sobre Down. Inclusive, vamos aproveitar, eu tenho se você entrar na fanpage da Neurosaber, vai lá em vídeos, já tem uma live feita há mais ou menos um mês atrás sobre síndrome de Down. Procura lá, tá bom? Gente, vocês entenderam então? Eu acho que o mais importante dessa live de hoje é o seguinte, ó, a escola já ficar preparada para dar suporte nesses 5 eixos. Ó que legal? Guardem os 5 eixos, vocês anotaram? Colocaram lá no papel? Linguagem, sono, alimentação, rotinas, hipersensibilidade e habilidades sociais. A escola tem que lembrar sempre desses 5 eixos. E a equipe multidisciplinar dá suporte nesses 5 eixos. Tá bom? Gente, um grande abraço para vocês. Um bom final de domingo. Compartilhem. Acabou a live? Né? Acabou a live? Compartilha. Acabou a live? Compartilha. Uma boa noite, uma boa semana para vocês, tá bom? Até. Tchau, tchau.